Existem lugares que vão muito além de paredes e corredores. São espaços onde cada sorriso representa uma conquista e cada criança uma nova esperança. Há décadas, a Casa da Criança transforma vidas por meio do acolhimento, da educação e do cuidado. Mas, por trás desse legado, existem desafios que colocam seu futuro em risco. Assim, eu fico muito triste, porque o serviço é de excelência. Você sabia que a Casa da Criança tá para fechar? Este documentário revela essa história, sua origem, seus desafios e a importância de manter viva uma missão que já transformou tantas vidas. Olá, meu nome é Regina, sou filha da Helena Kuriakos Nalim. A minha mãe foi a fundadora da Casa da Criança de Cosmópolis, né, juntamente com seu Antônio Rodolfo Riso, que na época era secretário da prefeitura e deu todo o apoio burocrático, né, para iniciar, né, a Casa da Criança. Meu pai foi prefeito em 1976 e minha mãe, com a ideia de trabalhar junto, né, para a parte social e educacional da cidade, né, ela tinha essa ideia de abrir um espaço para receber meninos na idade de 6 a 12 anos, trabalhar com eles, desenvolver com eles, né, princípios, virtudes e até um conhecimento básico para uma profissão. E com essa ideia, ela pensou, né, na Casa da Criança de Cosmópolis. Então, na época, havia o início da problemática de drogas, né? E a minha mãe pensava muito nisso. E como a cidade era, vamos dizer, pequena, as crianças ficavam na rua mesmo, brincando na rua, depois do horário de escola, às vezes os pais trabalhavam e a preocupação dela era essa, né? As crianças vulneráveis na rua. Então a ideia era acolhê-los, eles terem um espaço direcionado para as atividades escolares, para atividades físicas, né, de recreação, enquanto os pais estavam trabalhando. Então a ideia era acolher esses meninos com uma orientação para que eles não ficassem vulneráveis na rua. E aí foi que ela teve essa ideia, né? Vamos fazer então uma Casa da Criança. A princípio, como eu falei, recebendo meninos. E daí começou todo o processo, né? A primeira participação foi eu não me lembro se 78 ou 79, no programa do Silvio Santos, Cidade contra Cidade. E a cidade que ganhava o programa, ganhava um carro. E nessa situação, né, nessa questão, Cosmópolis participou, ganhou um carro, um Fusca na época, né? E aí fizeram a rifa na cidade para começar, né, ter o dinheiro para a construção deste prédio que hoje a gente está aqui, né, que já foi ampliado e tal, para receber esses meninos. Então o começo foi de bastante trabalho, né, bastante luta. O espaço aqui foi cedido, né, foi doado, vamos dizer assim, pela Usina Ster. A construção do espaço foi a Sociedade de Cosmópolis, né, com as pessoas, né, colaborando na construção, na doação de material, enfim, todo um processo nesse sentido. E eu me lembro da ideia, né, porque na época eu tinha 10, 12 anos, e eu me lembro desse processo todo. Então eu lembro que foi feita uma festa do verde, festa do cuscuz, fez uma época de comida e tudo para conseguir dinheiro para começar a construção. Foi inaugurada, a Casa da Criança foi inaugurada efetivamente em 1982 e aí as crianças começaram a vir
Inclusive até tivemos há tempos atrás um vereador que passou pela Casa da Criança. Então assim, a gente vê que alguma coisa, né, foi bem feita. A Casa da Criança sempre contou com a participação da sociedade, né, e obviamente dos serviços da prefeitura, que cedia, né, os funcionários, e aí durante muitos anos ela funcionou assim. Com o passar do tempo, acho que a necessidade da cidade foi ampliando, e aí a casa começou a receber meninas também, né? Então, meninos e meninas dessa faixa etária de 6 a 12 anos. Por que 6 a 12 anos? Porque saía da pré-escola ou da creche, e daí ia para a escola e ficava vulnerável meio período. Então, a intenção era abrigar ou receber essas crianças em horário contrário da escola, enquanto os pais estão trabalhando e não tem, né, com quem deixar essas crianças. Então, a ideia era essa. E ainda né, acolher essas crianças no horário contrário da escola. A minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler e escrever. E aí um dia meu tio falou para ela: por que você não escreve um livro? Então ela fez o primeiro livro de poesias, E os Ipês Florescem. E toda a verba arrecadada foi destinada à Casa da Criança, à construção da Casa da Criança, né? Na época foi feito a participação no programa do Silvio Santos, Cidade contra Cidade, o lançamento do livro, né, dela, a Festa do Verde, o Dia do Cuscuz, enfim, vários eventos para arrecadar dinheiro para a construção. Meu nome é Douglas Franco, 44 anos, nascido em Divinópolis, Minas Gerais, adotado depois por uma família aqui de Cosmópolis, aos 2 dias de nascimento. Então, sou criado, Cosmópolis é a minha cidade. Moro próximo aqui, 100 metros mais ou menos. Boa parte da minha infância sempre brincava aqui na Casa da Criança, sempre via, né, muitos amigos também que viraram, né, colegas de escola, amigos de escola. Estudávamos, né, que tinha a Casa da Criança sempre trabalhou com um propósito, ao período da manhã se está aqui na casa, à tarde está estudando, ou se à tarde, vice-versa, né? Então, algumas pessoas que eu estudava na escola na época da Usina Ester, né, as atividades extras, né, eu tinha uma oportunidade de vir aqui brincar, jogar um futebol, tinha campeonato que a gente fazia. E os anos foram passando, e aí um belo dia, e encontrei o Dindo Nalim. Ele falou assim: você sabia que a Casa da Criança tá para fechar? Eu falei: sério, Dindo? Ele falou: a Casa da Criança tá para fechar. Hoje, segunda-feira, vai ter uma sessão na Câmara Municipal que vai ter o anunciamento da Casa da Criança que ela vai estar fechando. Aí eu fui na Câmara, sentei lá na Câmara e houve esse anúncio, né? Você tem que pedir uns dias. Na época eu vim aqui e tal, queria saber, ele falou: a Casa da Criança está com uma dívida de 15 mil reais, entre impostos, né, de funcionários, entre alguns fornecedores, um pouco atraso da energia elétrica, e o que a gente recebe não está se pagando, né? Eu falei: cara, o que eu posso fazer? Nós podemos fazer uma assembleia, uma convocação para novos membros. Eu falei: então me dá essa oportunidade para eu, né, tentar achar pessoas. Foi onde ele falou: cara, conto com você. Aí eu saí daqui, primeiro lugar que eu fui na casa da Regina Nalim. Por quê? Cara, a mãe dela foi a fundadora daqui, através do marido dela na época. Conseguiu terreno via doação da Usina Ester, e aqui é 1980, eu nasci em 1980. A casa dos meus pais foi a primeira casa aqui do bairro, né, que é aqui na frente. E eu falei: poxa, eu acho que eu tô perto para ajudar, tá dando tudo certo, então vamos achar essas pessoas. Aqui, cara, falou: vamos primeiro montar, o que a gente vai ter? Tem que ter um presidente, tem que ter um vice, tem que ter um secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, uma pessoa de marketing e propaganda, uma pessoa de operações, uma pessoa disso. Vamos montar tudo. Primeiro o diretor de operações, segundo o diretor de operações. Fui chamando. Pô. Só que o que foi surpresa? Na hora de formar a chapa, reunimos tudo aqui, trouxe os amigos, trouxe as pessoas, cada um trouxe um convidado ali. Ó, esse gostou, esse daqui, pedagoga, trouxemos uma psicóloga, uma pessoa de enfermagem.
uma pessoa ligada à nutrição. A gente tinha que pensar em tudo que envolve o processo da criança. Começamos a pensar em todos esses processos. E aí saiu a comissão, saiu as pessoas, e quem vai ser quem? Aí, presidente. Eu, sei lá, quem vai de vocês? Já estava armado eles, o presidente era eu. Eu não pedi para ser presidente. Eles escolheram e falaram, cara, você toca o negócio. Por um lado, eu fiquei surpreso, fiquei feliz, né? Até me emociono aqui. Os trabalhos, aí com a equipe, né? Vamos fazer os trabalhos. Toda a nossa equipe, o corpo da diretoria e conselho, era ligada a algo, ou administrar, que tinha economista por trás, pessoas formadas em administração de empresa, ou ligado às crianças. Desde o esporte, desde a nutrição, desde do ensino fundamental, para poder ensinar, pedagoga, psicólogo. E aí falamos, cara, pô, tá gostoso, tá dando certo, nós estamos com uma equipe bacana. Agora é só fazer acontecer. E aí uma das pessoas, né, que era do esporte, tinha muito contato na ABL. E a ABL destina uma verba anual. E aí conseguimos computadores. Acho que foram 10. Aí precisava ter dinheiro para pagar professor. Aí não tinha. Mas aí fizemos um evento. E aí nós começamos. Vamos mudar o jardim, vamos pintar o jardim, vamos construir, vamos mudar a cozinha. Aí trouxemos essa nutricionista. Ela falou, precisa ser isso, 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 isso. Aí arrumamos pessoas para fazer um projeto. Aí tinha aquela coisa assim, mensageiro. O mensageiro ia de bicicleta. Falou, não, a gente precisa ter uma moto. Então, para ter uma moto, vai ter que ter um mensageiro. Tem que contratar um mensageiro, tem que esse mensageiro altamente se pagar e a moto. Aí foi onde que essa pessoa que eu falei anteriormente, o Fábio, ele era ligado a Mãos que Salvam. Mãos que Salvam fez um grande evento. Não lembro o valor, quanto que conseguiram na época, 12, 15 mil reais. Não sei exato, mas foi aquela geladeira gigante lá, que é geladeira industrial, né? 4 gavetas para as crianças, fogão, micro-ondas, uma motinha. A Mãos que Salvam conseguiu isso. Aí a BL, computador. Eu dei a ideia de fazer um evento de boteco. Aí não recordo quem foi, não vou arriscar, deu o nome assim, Boteco da Casa. Aí levou tudo, a gente aprovava, né, em diretoria, conselho, aprovaram o nome, eu achei bacana, Boteco da Casa. Aí nós determinamos que até 10 anos não pagavam, de 11, a partir de 11 até 16 eram 50%, e acima pagavam o valor integral. Era um convite bonitinho até. Aí só que eu falei, gente, não adianta a gente querer comprar as coisas para tentar arriscar. Nós não temos, é um primeiro evento que nós vamos fazer de comida de boteco. Nós não temos um histórico, nós não temos nada. Falei, nós precisamos de doações. Você vai ter linguiça, você vai ter calabresa, vai ter queijo, presunto, azeitona, vai ter lá, que tinha as porções de frios. Falei, nós temos que ter doações. E nisso começamos a agir. Aí fui num amigo meu lá de Limeira, ele doou, acho que 80 ou 100, não mais, 200 quilos de torresmo. Aí não sei quem doou linguiça, aí não sei outro que doou calabresa, outros doaram gás. A única coisa que nós tivemos que pagar, mas é uma taxa mínima, que o Clube Cosmopolitano, o salão do clube, precisava de um lugar. Aí, né, na época, o presidente liberou tudo, achamos o local. Então, falamos, agora, gente, vamos tudo correr. Nós colocamos à venda 50 ingressos que eram para crianças, ou 60, e eu acho que 400 para adultos. Faltando 10 dias já tinha acabado os ingressos. Aí a gente já começou a sentir um puta de um sucesso, né? Um sucesso gostoso. De última hora a gente viu, conseguiu ampliar, conseguiu mais fogão, conseguiu um voluntário. Só nesse dia de voluntário tinha mais de 60 pessoas. E nesse pico, quando lá no início, que eu acabei esquecendo de falar, a entidade, quando ela estava a fechar, naquela primeira parte lá, que eu, da época do Reinaldo, tinham 38 crianças. Nós chegamos a ter um pico aqui de 92 crianças. Eu sei que nós começamos na sexta-feira, aí acabou meu legado em maio, né, maio, junho de 17. Saí daqui, eu lembro perfeitamente o que havia, nós sentamos para fazer um balanço. Nós conseguimos em 2 anos, entre aspas, patrimônio, mais de 100 mil reais. Computador, moto, geladeira, freezer, ar-condicionado, mais mesas, cadeiras. Aí pagamos todas as dívidas, não vou saber bem falar, mas acho que era quase 40 mil, 7 funcionários, 3 diretos da casa ou 4, e mais uma assistente social, 8 funcionários, e mais um mensageiro. E a gente, assim, quando saí, né, foi assim, tipo, o trabalho nosso foi bem feito, o legado foi bem deixado. Eu me chamo Simone, trabalho na casa desde 2019. Eu entrei e vim para cá por indicação da Ana Cláudia, que trabalha no ESIM. É um aprendizado, porque você aprende todos os dias com eles.
você aprende a falar com eles, então você tem que ir com jeitinho, cada criança tem a sua qualidade, cada criança tem o seu modo de nos oferecer amor. Se você souber falar com ela, ela vai te dar todo o carinho, né? Mas se você for um pouquinho mais ríspida, ela vai se afastar. O trabalhar com criança é receber amor. Você oferece e você recebe. É a coisa mais gostosa. Tem as dificuldades? Tem as dificuldades em trabalhar com criança, porque cada criança tem o seu modo, né, o seu jeito. Mas assim, você conhece, você vai conhecendo cada tipo e vai tornando isso uma convivência mais agradável. Então você conhece aquele que apronta mais, aquele que apronta menos, né? E é muito gostoso. Quando entra aqui, entra de um jeito. Tem criança que é mais extrovertida, mas tem crianças que já são mais tímidas, mais no cantinho delas. Então, conforme vai convivendo aqui com a gente, com outras crianças, o jeitinho vai mudando, né? Tem crianças que mal falava, agora já falam. A gente fala, engoliu uma vitrola. Então, cada criança é de uma maneira, né? Então, eles mudam, vão renovando, né? O gostoso é quando a criança entra com 6 anos e consegue ficar até os 12 anos, sai porque a idade já se completou, né? Mas se pudesse ficar, acho que ficaria até... Então, quando eu entrei, foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então, acho que tínhamos 50 crianças, né? Chegava a 45 a 50 crianças. Então, era assim, era muito, muito gostoso, né? Porque era aquela atividade. Hoje estamos com 18 crianças, né? E, assim, eu fico muito triste, porque não porque nós fazemos, mas porque o serviço é de excelência, né? Hoje as mães vêm procurar. Tem transporte? Não tem. Aí a mãe não consegue, né? Porque na pandemia muitos pais perderam emprego, né? E depois ficou tudo muito mais difícil. Então hoje a mãe não consegue, ou não bate o horário de trabalho, ou não consegue pagar uma van. Então a casa com 18 crianças é muito fácil, como se tivesse 100, né? Mas é muito, muito triste, né? Porque a gente sabe do potencial da casa, né? Então hoje é muito triste. Meu nome é Fernanda, eu sou a mãe da Giovana. Giovana frequentou a Casa da Criança por 5 a 6 anos. Giovana começou a frequentar a Casa da Criança em 2018 e parou logo após a pandemia. A Giovana, ela estudava em período integral na creche, e quando ela foi sair da creche, eu não tinha onde colocar a Giovana para estudar. Então eu procurei Prolar, eu procurei os lugares que eu conhecia na cidade. E aí na assistência social eles me indicaram a Casa da Criança. Eu vim, conversei e aí eu fiz a ficha da Giovana e logo ela foi chamada. E aí ela começou a estudar aqui. Então aqui ela vinha no período contrário à aula dela. Então se ela estava estudando de manhã, ela vinha à tarde para a Casa da Criança. Aconteceu também o contrário. Ela veio para a Casa da Criança de manhã e aí ela ia para a escola à tarde. Aqui na Casa da Criança, eles faziam... ela tomava banho, ela almoçava, ela tomava lanche, a Casa da Criança ajudava nas lições da escola, então isso deixava a gente muito mais tranquilo. A Casa da Criança, ela sempre deu suporte em tudo que a gente precisava. Até quando entrou a pandemia, as crianças não vinham para cá, mas só que a Casa da Criança ela mandava atividades, tinha festinha de aniversário que eles faziam, Dia das Crianças eles falavam para as mães vir aqui em horários todos separadinho assim para poder buscar o presente das crianças, ovo de Páscoa,
até cesta básica que eles recebiam, as crianças não estavam frequentando, então eles distribuíam esses alimentos para os pais. Isso era muito interessante. A Casa da Criança, ela sempre recebeu muita doação. Então, como as crianças não estavam frequentando aqui, a gente vinha buscar. Quando as crianças estavam aqui, aí chegavam em casa com brinquedo, chegavam em casa com alimento, com doce. Já teve dia de eles mandarem lanche, então já foram no McDonald's, já teve passeio com a carreta, teve passeio. Pouco antes da Giovana entrar, inclusive, eles chegaram aí no Parque da Mônica. Então, isso tudo as crianças elas levam para si. É uma coisa que as crianças elas crescem e elas vão levar isso para a vida toda. Se eu tivesse só eu com a Giovana em casa, ela não teria toda essa experiência de vida. Ela conviveu com pessoas bem diferentes. Então aqui a Casa da Criança ela acolhia e acolhe ainda crianças em vulnerabilidade, crianças que passam por alguns problemas em casa, então a assistência social encaminha para cá, aqui eles passam com psicólogo, então eles têm todo esse suporte. Quando a Giovana frequentava aqui a Casa da Criança, teve uma época que ela estava um pouquinho mais triste, um pouquinho mais introspectiva, e aí ela passou com um psicólogo aqui dentro, eles deram todo o apoio, a Giovana ela saiu muito bem. Como mãe, eu me senti muito acolhida aqui. Aqui, por exemplo, se a Giovana estava aqui e acontecia alguma coisa, as tias elas me mandavam mensagem no WhatsApp, já falavam. Já tive um caso de uma tia que mora perto da minha casa, eu não consegui trazer a Giovana para cá e ela dar carona para a Giovana, levar a Giovana embora. Então eu já tive o suporte que elas sempre deram para a Giovana aqui, foi sensacional. A Giovana ela ficou na Casa da Criança por 6 anos. Nesse período, a Casa da Criança ela já teve várias promessas e também ela já fez muitas tentativas junto à prefeitura de liberar uma condução, um ônibus. Por exemplo, aqui em Cosmópolis tem um ônibus que pega as crianças no bairro e levam para o Prolar. E de lá levam para a escola. E a Casa da Criança ela sempre tentou conseguir esse auxílio. Mas até a Giovana sair, eles não tinham conseguido ainda. Olha, a Giovana ela começou aqui bem cedo. E depois que ela entrou aqui, a minha sobrinha estudou aqui, os primos da Giovana estudaram aqui. Então, eu sempre falei muito bem da Casa da Criança, porque aqui foi um lugar que ela foi muito bem acolhida. Foi um lugar que deu todo o suporte. Então, o que eu falaria para outra mãe? Vai lá, vê como acompanha. Eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que a sua criança vai se dar muito bem aqui na Casa da Criança. A Casa da Criança foi muito importante na minha vida, porque foi um momento que eu não sabia o que fazer com a Giovana, porque eu tinha que trabalhar. Eu não tinha como deixar ela em outro lugar, porque a minha rede de apoio também trabalhava, então eu não tinha com quem deixar. E quando a Casa da Criança surgiu, foi assim um alívio muito grande na minha vida. E um lugar em que ela poderia vir, ela ia tomar banho, eu sei que ela estava bem cuidada, que ela estava alimentada, que se tivesse qualquer problema, eles entrariam em contato comigo, ela poderia brincar, conhecer outras crianças. Então isso foi muito bom, muito importante na minha vida. Ela me deu ali aquela tranquilidade de poder conseguir fazer o meu trabalho, pensar no meu trabalho sem ficar preocupada com o que estava acontecendo com a minha filha. Então, eu acho que a palavra que representa a Casa da Criança hoje para mim é suporte. Se não fosse a Casa da Criança, eu não sei como eu iria trabalhar. Esse era o meu maior problema, porque eu não tinha com quem deixar a Giovana. Ela saiu da creche, que era período integral, e foi para a escolinha, que era meio período. E eu não tinha o que fazer com ela nesse meio período. Então, ou seria aqui, eu não tinha como eu pagar uma outra pessoa para ficar com ela. Então, como aqui era um lugar público, que ela conseguiria ficar, e eu sabia que ela ia ter todo o suporte, ia ter tias para ficar com ela, outras crianças. Então, isso me acalmou e isso fez com que eu conseguisse seguir a minha rotina. Quando a Giovana ela entrou na Casa da Criança, eu tinha me separado fazia pouquíssimo tempo. Então, era eu, a minha outra filha mais velha, que ela não tinha idade mais para entrar na Casa da Criança,
e a Giovana. Então, elas estudavam em horários diferentes. Então, não tinha nem como eu deixar a Giovana com a minha outra filha. E eu não tinha o que fazer. A casa da criança realmente salvou minha vida. E eu acredito que há uns 10, 12 anos atrás, a Casa da Criança chegou a atender 90 crianças. 45 no período da manhã, 45 no período da tarde, que foi assim, né, uma grande necessidade da cidade. Aí, esse processo foi por vários anos, veio a pandemia, daí a gente teve que fechar o atendimento, né? E depois da pandemia, para retomar, a gente chegou a ter aqui 30 crianças, 40, né? Por quê? Porque a gente teve um problema muito sério, o transporte. Então, a criança que ia para a escola dependia do transporte para vir para a casa da criança e da casa da criança para casa, né, deles, para a residência deles. E nesse processo, o transporte ficou muito caro para os pais. E aí, muitos deles não puderam manter aqui por conta de ter que pagar o transporte. A gente foi atrás de conseguir, né, pela prefeitura até, mas não conseguimos. E nesse processo também, até hoje a gente não consegue o transporte gratuito, né? Houve a implantação do Prolar, do lado ali da prefeitura. E o Prolar oferece praticamente o mesmo trabalho nosso. Só que o Prolar acho que é ligado a mais à educação e o nosso é o mais social. E com isso, sendo o Prolar administrado pela prefeitura, eles têm um transporte gratuito e nós não temos. Então aí a gente não consegue o número de crianças necessário, por exemplo, para ter uma verba, que a gente tinha a verba do município e a verba do estado. E a gente esse ano está trabalhando sem, por quê? Porque a gente não atinge o mínimo de 50 crianças para poder responder, né, financeiramente para ter essa verba. Porque a Casa da Criança pode atender até 60 crianças, né? Então seria 30 no período da manhã e 30 do período da tarde. Hoje a gente não dá atendimento para 20. O nosso número está em torno de 18 crianças. A gente está atendendo só no período da tarde. E não tem a verba. Então, esse ano, a dificuldade foi muito grande para manter o serviço por conta de não estar recebendo a verba. E por que a gente não tem o número necessário de crianças? Por conta do transporte, né? Esse é um fator muito importante. E aí, o Prolar tem essa possibilidade, né, de pegar a criança no transporte da escola para o Prolar e do Prolar para casa. Então, a gente esse ano ficou nessa problemática, vamos dizer. E aí nós precisamos, então, que a sociedade cosmopolense, né, vamos dizer, colabore ainda mais. Então, a gente faz os eventos, a gente tem os associados e as empresas, né, que nos ajudam com a doação de verbas e, por exemplo, na Semana da Criança, né? Nossa, como que a gente vai fazer? Não tem dinheiro. E aí tem as pessoas, os grupos que vêm e nos dão apoio. Então as crianças ganharam presentes, tiveram uma tarde de atividades com a sociedade colaborando. Então isso é muito importante para nós. E é importante que mais pessoas se envolvam, né, nesse processo para que a casa continue. A gente tem, né, a conta assim que fala, né, do Instagram. Então a gente pede que as pessoas entrem lá, Casa da Criança de Cosmópolis, vejam o nosso trabalho e colaborem, né? Porque são 20 crianças, mas poderia ser 30 e famílias que a gente sabe que precisam. Vamos dizer, os pais precisam ter essa tranquilidade para trabalhar, porque uma coisa é você deixar seu filho em casa sem saber a supervisão, outra coisa é saber que ele está bem amparado, porque as crianças vêm aqui, elas têm o almoço, tem o lanche da tarde, tem orientação, né, na questão da escola, tem atividade, tem o horário da tarefa, tem as atividades que a monitora desenvolve,
as brincadeiras, sem o celular, sem o videogame. Então, são atividades de socialização, de recreação, muito importantes para o desenvolvimento da criança, né? Houve uma época que a gente tinha o trabalho da assistente social, tinha o trabalho de psicólogos voluntárias, né? As psicólogas voluntárias, esse apoio, né? Voluntários que trabalhavam a parte de artesanato, né? De culinária. Eu penso assim, o trabalho das psicólogas e da assistente social com as crianças é muito importante, né? Porque a gente consegue detectar algumas coisas e trabalhar. Hoje a gente não tem mais o trabalho das psicólogas, né? E a gente conseguiu, há uns 2 anos, uma monitora que está, né, no caso, estava estudando psicologia. Então foi uma parte importante, que tinha um outro olhar, e a gente, né, seguiu os encaminhamentos necessários. A minha, vamos dizer, formação, habilidade é com as crianças, né? Então essa ideia de oferecer o trabalho aqui para a formação da criança, né? Para a construção de um ser humano, é próprio professor, né? Então a gente vai trabalhando as virtudes, né? As características positivas, na esperança de plantar ali uma sementinha, né? Para que lá na idade adulta realmente seja um ser humano, um adulto realizado, profissionalmente, emocionalmente, enfim, de ver as crianças aqui se tornarem adultos felizes, de valor, né? Não só para a sociedade, mas para ele mesmo, para a família dele. E aí, sendo um cidadão de valor, obviamente vai ser um cidadão de valor para a sociedade. A gente pensa em oferecer o serviço para todo mundo que precisa. O espaço que a gente tem é um espaço muito bom, porém, se a gente pensar em toda a tecnologia, todo o conforto que a gente poderia oferecer, né? Então a gente pensa em investimento, né? Na infraestrutura, para ser um espaço que ofereça conforto, tecnologia, dentro dos moldes que a gente tem aí de um ambiente acolhedor, vamos dizer, de primeiro mundo, e com profissionais trabalhando de acordo também, né? Porque, que nem eu falei, psicólogo, assistente social, fono, várias áreas, né? Que a gente pensa em ter, mas que não tem condições financeiras. A princípio, o que eu preciso? Transporte. Porque estive lá na educação e a lista de espera para o Prolar é grande, né? Mas como eu disse a você, não temos o transporte. Depois, o que mais que eu preciso? A mão de obra, obviamente, os profissionais. Então o sonho é fazer dessa entidade a entidade, a casa da criança que abriga e que vai formar, né, as crianças no futuro. O sonho é esse daí. A gente esbarra na falta de condição financeira, mas a gente está lutando e a gente vai conseguir, se Deus quiser. Espero fazer o melhor, estar fazendo o melhor, né? A Casa da Criança hoje, para mim, é o sonho da minha mãe que continua. E eu espero estar correspondendo com tudo que ela sonhou, né? Porque assim, eu jamais imaginava que estaria aqui hoje, né, falando com você, Renata, de um trabalho dela, né? Então assim, a conquista dela e eu estar aqui é um presente, né, da vida para mim. E é uma coisa que eu tenho que falar muito importante. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé e muita oração. Então tudo que ela fazia, ela falou assim: eu não sei, mas o Senhor vai me orientar para eu fazer o que eu tenho que fazer da melhor forma possível. Então, tudo ela pedia para Deus, sabedoria e orientação. Então, eu acho que a Casa da Criança hoje está aqui por conta disso. Que todas as pessoas que passavam por aqui ou que passaram por aqui, nessa questão de manter o serviço, são pessoas que estão sendo abençoadas de uma certa forma para desenvolver esse trabalho.
para continuar esse trabalho. Olha, hoje eu diria para minha mãe, muito obrigada por tudo que você me ensinou. Esse trabalho seu, estou tentando continuar, né? E eu aprendi muito na Casa da Criança, né? Aprendi muito, mais um aprendizado, né? Que ela deixou para mim. Obrigada, né, mãe? Por tudo que você fez e pela oportunidade de eu ver esse outro lado, né? O social. Obrigada.